Olá, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que passe para um amigo, para uma amiga e que de forma gradativa a gente vá crescendo, meu canal vai se expandindo cada vez mais. Muito obrigado aos 124 amigos, né, toda semana. Espero que a semana que vem já tenha 125, 126. Já estou com 124 amigos, é muito importante para mim, estou muito feliz por isso. E quero deixar claro que essa semana, né, eu recusei um comentário, porque o comentário foi agressivo em relação à história, né? Ele disse que eu estava resgatando pessoas da história que não tinham valor. E na história não tem todo mundo, a nossa história tem valor. Você pode não gostar da história, pode não gostar dos personagens, mas faz parte da nossa história. Eu não sou historiador, mas eu respeito os personagens, as pessoas da história. Então, as pessoas que não querem ouvir o passado, que não querem saber de quem, de partidos políticos, de heróis políticos, eles não precisam de fazer parte do meu canal. Confesso a você, o meu canal é um canal aberto, é um canal democrático, mas não é para desmoralizar ninguém. É para criticar, sim. Como eu sou um crítico contundente ao presidente, né, Bolsonaro, mas eu o respeito, ele fará parte da história um dia e a gente tem que respeitar. Então, como eu respeito o presidente Sarney, como eu respeito o Juscelino Kubitschek, como eu respeito todos os personagens da nossa história. Eu não aceito que denigram a imagem de qualquer pessoa. Até porque as pessoas, elas fizeram parte da história e as pessoas têm famílias. E eu não quero que as famílias dessas pessoas se sintam ofendidas porque eu fui agressivo com elas. Eu tenho crítico, sim, ao governo, não critico a pessoa, né, do presidente Bolsonaro. Eu já falei, o presidente Bolsonaro é pai, avô, marido. Esse Bolsonaro, eu tenho por ele um grande respeito. Agora, o presidente Bolsonaro, não, esse a gente critica quando ele comete erros. Então, eu quero deixar bem claro que a minha preocupação, você quer fazer parte do meu canal, seja bem-vindo, mas não venha agredindo os outros. Não venha dizendo que personagens da história não têm valor. Todo mundo na história tem valor. A história é contada dos fatos que ocorrem e que a gente cataloga, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente guarda. Então não vou aqui aceitar, né, deixar bem claro que eu não aceito é, é, ofens, críticas que ofendem a dignidade das pessoas ou a dignidade do país, que o país também tem dignidade. Então a gente tem que respeitar a opinião política de cada um, mas sempre respeitando a honradez. Eu não quero desmoralizar ninguém. Meu objetivo aqui é crescer junto com vocês, mas de uma forma educada, de uma forma que todo mundo tenha respeito e todo mundo também tem a obrigação de respeitar os outros. Bom, hoje não fiz um roteiro, porque estava na rua ainda há pouco, e estava lembrando, meu Deus, eu não preparei nada para o vídeo de hoje, né? Hoje é terça-feira, deixar bem claro, 10 de maio de 2022, eu gravo na terça-feira, a tarde de terça-feira é dedicada à gravação dos meus vídeos, e vão amanhã e sexta-feira, né? E eu não, confesso que eu não tenho tema, não escrevi o tema, não preparei. Mas eu vou arriscar falar da minha preocupação que eu estou vivendo. Né? Eu estou com 65 anos, vivi o golpe militar de 64, era muita crise política, mas eu nunca vi uma crise política tão grave como a que nós estamos vivendo. É muito triste, né? Porque a gente está vendo o presidente Bolsonaro. Infelizmente, né, desde 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência da República, ele teve como meta a agressividade, né, a agressão à imprensa, a agressão às mulheres, né, e contra tudo e todos. Ele foi contra todos os governadores, ele não fez parceria com os governadores, que são fundamentais, os 26, os 27 governadores, né, contando com o Distrito Federal, são fundamentais para você conseguir, para que um governante, um presidente da República governe. Não precisa necessariamente que os governadores sejam do mesmo partido.
né? Cada governador tem o seu partido. Então, mas compete ao presidente Bolsonaro, ao presidente da República, governar para todos. Não é governar para meia dúzia de seguidores, de fanáticos, como nós estamos vivendo. E o presidente Bolsonaro, 2019, 2020, teve o problema da pandemia, ele se colocou contra, não é crítica, ele disse que não era que a pandemia não era grave e que ele queria que as pessoas morressem, porque ele queria que abrisse tudo, ia morrer mais de 3 milhões de pessoas. Aquele tá no relatório da CPI, não sou eu que estou acusando. O gabinete paralelo que tinha em Brasília, né, o Ministério da Saúde, que deram assessoria a ele e fizeram horrores, né, na tentativa de implantar um remédio que não tinha eficácia, como é o tal da cloroquina. Então, e depois ele comprou uma briga com o Supremo Tribunal Federal, né? Ele fez o golpe, né? Ele tentou dar um golpe no dia 7 de setembro de 2021, né? Não conseguiu, acho que o povo não foi à rua, mas ele continua, implicou com essa briga sobre o voto impresso, que ele está negando. Ele não pode mais exigir voto impresso, porque o voto impresso não pode mais ser implantado nesta eleição, por causa da Constituição, artigo 16, que veda, né? E de que uma lei para influenciar, para modificar o sistema, o processo eleitoral, ela tem que ser promulgada um ano antes. Então, se lá no dia 1 de outubro do ano passado tivesse feito uma lei que modificasse, introduzisse no Brasil o voto impresso, aí tudo bem, mas isso não foi feito. A Câmara derrotou essa proposta. Então, competiria ao presidente Bolsonaro, se ele fosse uma pessoa honesta, uma pessoa com dignidade, respeitar o poder maior, que é o poder do povo. A Câmara e o Senado, a Câmara Federal é o poder do povo, o Senado é o representante do Estado. Então, ele precisa de respeitar o poder executivo, o que ele executa, o poder legislativo e o poder judiciário. O presidente Bolsonaro, infelizmente, comprou uma briga com o poder judiciário de forma muito agressiva. Isso está me gerando, e acho que gera uma expectativa para todo o Brasil. Nós estamos numa crise política muito grave. Eu não sei quais as consequências. Confesso que eu acho que não teremos eleições, porque vai ser uma confusão generalizada, porque o presidente Bolsonaro vai provocar essa agressividade. As Forças Armadas estão, eu não sei se elas, se fosse as Forças Armadas, alguém que manda nas Forças Armadas recuaria, né? Porque elas estão comprando uma briga inócua, uma briga que não tem cabimento com o poder, com a justiça eleitoral, porque o nosso voto eletrônico não tem saída, nossa apuração ela é segura, o sistema é auditável, não tem, o presidente Bolsonaro está sendo desonesto quando está supondo uma capacidade de fraudar a eleição. Qual é o processo de Bolsonaro? O projeto de Bolsonaro é ele desacreditar a justiça, para que ele sabe que vai perder a eleição, porque essas bravatas dele não ganham voto, ele só está sustentando a meia dúzia, os 23% que ele tem dos seguidores fanáticos dele, que ele tem seguidores fanáticos, né? Ele está sustentando esse voto, mas ele não ganha a eleição, isso olhando a perspectiva de hoje. Então, como ele desacredita, como ele vai tentar desmoralizar a justiça eleitoral, para quê? Para a possibilidade dele chegar em outubro, quando ele perder no primeiro turno ou no segundo turno, dizer: eu fui roubado, eu não aceito o resultado e eu vou me manter no poder. Vem o exército, assume um general, como sempre essa coisa lamentável da América Latina. Né? Infelizmente, as Forças Armadas que estão prestando um desserviço à nação, quando elas não são força. O ministro da Defesa, ele é ministro da Defesa do governo Bolsonaro, mas as Forças Armadas são instituições de Estado. Ele não pode, as Forças Armadas, comprar briga do presidente Bolsonaro. Essa briga do presidente Bolsonaro com o poder judiciário é ele que tem que resolver. As Forças Armadas deveriam ficar de fora porque elas não têm competência para analisar, estudar, pesquisar ou qualquer coisa em relação à justiça eleitoral. As eleições é competência dos tribunais regionais eleitorais, em cada estado tem um tribunal regional eleitoral e do Superior Tribunal Eleitoral. Esse é quem tem competência. Nós temos 90 anos de justiça eleitoral, desde a Constituição de 1934,
que ela nunca foi, essa justiça foi desmoralizada como está sendo pelo presidente Bolsonaro. Então a gente precisa de conscientizar o povo desta agressividade desnecessária que o presidente Bolsonaro está impondo à justiça eleitoral. Eu vou aqui só para a questão de... Porque as Forças Armadas... Por que eu digo que as Forças Armadas não têm competência? Porque não tem. Nós estamos aqui no título 5, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Olha o título da Constituição. Diz o seguinte: título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Do Estado, defesa do Estado de sítio, não vou entrar no detalhe, mas eu vou entrar no artigo 142 e o artigo 143. O que diz o artigo 142? Diz assim, capítulo 2, né, das Forças Armadas. Eu vou ler a competência das Forças Armadas. Elas não podem fazer nada do que está no artigo 142 e no artigo 143. Então, quando ela se propõe a intervir na justiça eleitoral, as Forças Armadas estão dando um golpe de Estado. Isso é o que fica claro agora quando eu leio o artigo 142. Diz assim, as Forças Armadas, diz o artigo 142, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, né? E, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, de qualquer dos poderes, da lei e da ordem. Então, o Supremo Tribunal Federal tem competência para convocar as Forças Armadas e garantir a lei e a ordem. Se alguém da culpa da turma de Bolsonaro quiser invadir o Supremo Tribunal Federal, que é o que eles tentaram fazer várias vezes, e se tentarão de novamente, é obrigação da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, garantir a segurança do edifício e da instituição Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, tem o poder de convocar as Forças Armadas para a manutenção da ordem. E como também o presidente da República. Agora, como o presidente da República está provocando, eu acho que ele não tem nem moral para convocar as Forças Armadas para implantar a ordem, porque ele está pregando a desordem. Infelizmente, o que o presidente Bolsonaro está fazendo está defendendo a desordem e não a ordem. O presidente Bolsonaro está em contramão. Isso é lamentável, porque a Constituição não permite que as Forças Armadas deem palpite no destino da justiça eleitoral. As Forças Armadas vão ser convocadas por qualquer um dos poderes para a instituição da garantia da lei e da ordem. O que é a garantia da lei e da ordem? Garantia da democracia. Sem democracia não temos lei, nem temos ordem. A democracia, ela é tão boa que ela por si mesma, ela se pune, ela se organiza. A democracia existe disciplina, existe liberdade, existe ordem. Então, quem prega a desordem não é democrático. Quem não aceita a soberania de um outro poder, uma pessoa que não aceita a soberania do poder judiciário, do poder legislativo, ele não é democrata. Se ele quer romper com qualquer um dos poderes, ele é um ditador, é um golpista. Então, infelizmente, quero que o presidente Bolsonaro respeite a Constituição. Eu não estou aqui acusando ninguém. Não quero aqui ofender o presidente Bolsonaro, não quero aqui agredir as Forças Armadas, pelas quais eu tenho muito respeito. Agora, eu me retenho o que diz a Constituição. Né? A Constituição, artigo 142, não vamos confundir, como estão tentando passar para a população, de que as Forças Armadas é o poder moderador. Não, o poder moderador foi previsto na Constituição de 1824, lá artigo 98 ao artigo 99, que não era moderador, era um poder onde o rei tinha o poder absoluto, ele fazia o que quisesse, ele não respondia por nenhum crime, ele era imune, ele era quase um deus. Isso não é num Estado democrático, até porque no Império não existia democracia em 1824, portanto, né, ele
detonou e matou o nosso Frei Caneca aqui de Pernambuco. Né? Era um governo autoritário, nosso império era autoritário. Então o que a gente tem que ter muita preocupação é com essa situação política grave que nós vivemos. E um golpe de Estado está para acontecer. Eu acho que só falta o presidente Bolsonaro marcar a data, porque todas as atitudes dele têm sido no sentido de não aceitar o resultado das urnas, não aceitar um processo democrático e impor uma ditadura. Ele vai governar para ele, para os amiguinhos dele. Por qual é o meu temor? É porque a sociedade civil não está entendendo, ela está pacífica. O presidente, o grupo empresarial, porque o empresário só quer vender. O empresário ele não quer saber. Os empresários no golpe de 64 apoiaram o golpe porque ganharam muito dinheiro. Nós fomos exemplos. Os empresários ficaram podres de ricos, que eram paupérrimos, e enriqueceram com o golpe de 64, porque eles ficaram amigos dos presidentes e construíram Brasília, terminaram de construir Brasília, construíram Ponte Rio-Niterói, construíram a Transamazônica, ganhando concorrências e concorrências. Então não venha me dizer que porque no regime militar não tinha corrupção. Tinha e muita. Só que não tinha liberdade de se publicar, porque os jornais eram censurados. E o que uma ditadura quer é tirar a liberdade de você poder escrever o que você pensa, de você falar o que você pensa. Se você não fala, porque num ditador, se amanhã o presidente Bolsonaro, que briga tanto por liberdade, ele der um golpe de Estado, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer: essa Constituição não serve e ninguém tem mais direito de falar. Falou mal contra mim, vai preso. Ou então vai ser torturado ou vai ser morto. Como ele é ídolo, né, é fã do Coronel Ustra de São Paulo, que foi o maior torturador de 64. Isso aí ele declarou várias vezes que o ídolo dele é o Coronel Ustra, que é um dos maiores torturadores. Então eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.